Oi gente, tudo bem? Pessoal, nós vamos falar então hoje um pouquinho sobre a equação do segundo grau, o assunto que estava tão esperado. Ainda depois vamos subir com musiquinhas para a gente trabalhar na forma de resolução dela, mas hoje esse vídeo é bem inicial. A gente vai dizer qual é a cara dessa equação do segundo grau, o que a gente precisa reconhecer dentro dela e algumas partes iniciais desse assunto que é tão amplo, que é tão aplicável e importante para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, toda equação do segundo grau vai ter uma carinha, assim como lá na equação de primeiro grau a gente tinha que toda equação de primeiro grau era um ax mais b igual a zero. Vocês lembram disso? Agora aqui a gente vai ter assim, olha, toda equação do segundo grau é um ax ao quadrado mais um bx mais c igual a zero. Aonde a, b e c são números que vão variando de acordo com cada equação. São chamados então, esse a, o b e o c são chamados de coeficientes da nossa equação. Então vamos lá. Essa equação ela pode ser chamada de equação do segundo grau por conta desse expoente aqui ser 1x elevado ao quadrado. Então, para continuar sendo do segundo grau, uma coisa bastante importante. Esse número aqui, que vai entrar no lugar do coeficiente a, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, qualquer número vezes zero é zero. Então, eu não tenho esse termo aqui, o que torna essa equação uma equação de primeiro grau e não de segundo. Então, eu preciso que esse número exista. Então, o a, ele pode ser qualquer número, exceto o zero. Pode ser raiz, pode ser fração, pode ser decimal, positivo, negativo, qualquer número, exceto o zero, tá bom? Bom, então o A é obrigatório ter. E o B e o C são obrigatórios? Eu preciso ter o B e o C? Não. Então vamos lá, quando eu tenho A, B e C, eu tenho essa carinha aqui da equação do segundo grau, eu digo que essa equação é uma equação completa do segundo grau. Agora pode acontecer de eu ter equações incompletas. Para ser incompleta, vai faltar ou B ou C. Vamos ver a cara disso? Bom, se eu tiver o meu B valendo zero, eu vou ter uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Observem que eu tenho o a, eu não tenho o termo bx e eu tenho o c. Uma coisa importante que eu não falei aqui é que esse a vai sempre acompanhar o x ao quadrado. Ele nunca troca de companheiro. O a sempre está com x ao quadrado, o b sempre está com x elevado a 1 e o c ele é chamado de termo independente porque ele não está junto com nenhuma incógnita, tá? Ele está sozinho, só um número. Esses coeficientes a, b e c, a gente vai precisar sempre reconhecer quem são esses números na hora de resolver a nossa equação. Então, a gente ainda não vai falar de forma de resolução dessa equação, mas na próxima aula, quando a gente tratar de resolver, eu preciso identificar quem é esse A, B e C, e essa identificação a gente já começa a fazer agora, tá bom? Então, voltando aqui nas incompletas, então, completa tem o A, tem o B, tem o C. Incompleta, posso não ter o B, o meu B pode ser zero, e aí eu vou ter uma coisa desse tipo, que depois veremos uma forma diferente de resolver, ou eu posso não ter o C, e aí eu vou ter uma coisa assim, ax ao quadrado mais bx igual a zero, e eu não tenho o termo independente, eu não tenho aquele número que não está acompanhado de incógnita, beleza? Agora eu vou dar alguns exemplos numéricos para vocês entenderem e perceberem isso melhor, tá bom? Então, gente, agora eu vou trazer aqui 4 exemplos com números para que a gente entenda como reconhecer esse A, B e C. Então, lembra que eu falei que o A ele não desgruda do x ao quadrado, o B não desgruda do x e o C está sozinho, termo independente, sozinho, ó, tá? Então, nessa primeira equação aqui, 3x ao quadrado menos 5x mais 12 igual a zero. Eu vou reconhecer, então, quem é o meu A. O A é aquele número, o coeficiente, que está junto com o x ao quadrado. Portanto, aqui, o meu A vale 3. E aqui, quem será que é o B? Vocês já sabem aí, né? Mas olha só, não esquece do sinal. Esse sinal é bastante importante, ele precisa acompanhar
o número. Então, o meu B vai valer menos 5 e o meu C, que está sozinho, não tem x, vai valer 12, ok? Então, esse A, B e C são os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Essa é uma equação completa, porque nenhum dos coeficientes é zero. Lembra que o A não pode ser zero. Se ele for zero, não estamos tratando de uma equação do segundo grau, tá bom? Fiz um outro exemplo aqui com os números todos maluquinhos aqui para vocês verem que pode ter, tá? Não sempre vai ser número inteiro. Eu posso ter raiz, posso ter vírgula, posso ter fração, tá tudo ok, dá para resolver da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Aqui nesse exemplo, eu tenho o meu A valendo raiz de 2. O meu B valendo 1,4. E o C valendo, ó, o sinal, não pode esquecer, menos 2/3, tá bom? Em todos esses exemplos aqui, a gente está com uma ordem bonitinha. Primeiro está vindo o termo x ao quadrado, depois está vindo o x e depois está vindo o número sozinho, o termo independente. Nem sempre isso acontece. E no próximo exemplo aqui, eu vou colocar para vocês que tem hora que a gente vai ter que organizar essa equação. Quando ela está assim, bonitinha, eu chamo ela de equação reduzida do segundo grau. Mas tem hora que ela está toda bagunçada e a gente vai arrumar ela primeiro e depois que ela estiver na forma reduzida, com tudo organizado, aí sim é que eu reconheço A, B e C. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho, tá bom? Eu trouxe aqui agora os dois próximos exemplos, aonde está faltando, gente. Eu não tenho o A, o B e o C, vamos ver? Quem será que está faltando aqui, hein? Vamos ver? Bom, tem o x ao quadrado, então o número que está junto com ele é o A, beleza? Então, meu A aqui vale 4. E o meu B? Quem é o B aqui? Tem x elevado a 1 nessa equação? Não tem. Se não tem, eu digo então que não tem B, mas não ter significa que ele vale 0. Porque na hora da minha equação, na hora de resolver a minha equação, eu vou precisar saber esse valor, tá? Ele vai entrar valendo 0. E o meu C está aqui sem incógnita, meu termo independente, ele vai valer menos 16. Ok? E finalmente, um outro exemplo, onde eu tenho aqui reconhecimento do A, que está junto com o x ao quadrado, meu A vale menos 7. O meu B está junto com o x, ele vale 5. E aqui quem eu não tenho é o termo independente, eu não tenho o C, então ele vale 0. Eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês perceberem que, por exemplo, se eu tiver uma equação desse tipo aqui, olha, x ao quadrado menos x mais 12 igual a 0. Aí você fala para mim, quem é que está acompanhando o x ao quadrado aqui? Quem é o A? Lembra que a gente já falou disso lá quando a gente estudou polinômios, monômios, que quando não tem nenhum coeficiente aparecendo junto com a sua incógnita, esse número aqui está escondidinho aqui, lembra que tem 1 vezes o x ao quadrado e aqui menos 1 vezes o x. Então, cuidado quando se deparar com uma equação desse tipo, na hora de reconhecer o A, o B e o C, ele está ali oculto, mas ele existe, está guardadinho ali. O meu A aqui vale 1, o meu B aqui vale menos 1 e o meu C vale 2. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai ver alguns outros exemplos onde a equação está bagunçada e eu vou arrumar ela. Vamos lá? Bom, vamos lá então para os próximos 3 exemplos, onde a gente vai ter que, antes de reconhecer A, B e C, organizar essa equação para que ela fique na equação reduzida do segundo grau. Lembra? Na forma, vou colocar aqui para você lembrar, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Essa é a forma da equação reduzida. Mas se você observar, no nosso exemplo eu tenho aqui x ao quadrado menos 7x igual, aí não tá 0, e eu tenho 12 menos 9x. Eu tenho termos que são semelhantes, lembra que a gente estudou termos semelhantes? Aqueles cuja parte literal, cuja letra é idêntica. Tanto é a mesma letra, quanto está elevado ao mesmo expoente. Então, x com x, x quadrado com x quadrado, número com número, lembraram? Então, vamos lá.
Na equação do segundo grau, para eu deixar ela na forma reduzida, eu pego todos os números, as parcelinhas aqui que estão no segundo membro da minha equação e vou trazer tudo para o primeiro membro para poder igualar a zero. Então, esse 12 vai ter que mudar de lado e esse menos 9x também vai ter que mudar de lado. Vamos trazer todo mundo para o primeiro membro. Então, vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 7x, que já estava no primeiro membro da equação. Vou trazer os outros dois, menos 12 e mais 9x. E aí não sobrou ninguém do outro lado, que é o nosso objetivo, e vai ficar igual a zero. Depois que eu trouxe todo mundo, a gente vai juntar os termos semelhantes, como eu lembrei vocês agora há pouco. Então, quem que eu tenho de semelhante? 7x e 9x, menos 7x e mais 9x. Então, eu vou juntar esses termos, e aí, então, como resultado, vou ter x ao quadrado, juntando esses dois, olha, menos 7 com mais 9 são mais 2x, menos 12, igual a zero. Fazendo isso, nós chegamos na cara da forma reduzida da equação, e agora eu posso reconhecer o meu A, o meu B e o meu C, que vocês já sabem. Então, o meu A vale, como que é? Isso aí, o A vale 1. O B, quanto vale o B? 2. E o C vale menos 12. Beleza. Então, reconhecemos A, B e C, e se você tiver fé nisso, a gente vai resolver depois com muita tranquilidade essa equação, tá bom? Vamos para a segunda parte? Exemplo 7. O que nós temos aqui? Quem lembra o nome disso? É um produto notável, um quadrado da diferença. Então, lembra que isso aqui não é elevar ao quadrado o primeiro e o segundo. A gente tem que desenvolver, lembra? Como que eu desenvolvo mesmo? O quadrado do primeiro, menos, porque o sinalzinho do meio é negativo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 4x mais o segundo ao quadrado. Igual a 4x menos 15. Depois de desenvolver o produto notável, a gente volta para o exemplo primeiro ali, para o exemplo 6, que eu acabei de falar. Eu trago esses elementos do segundo membro para o primeiro membro. Traz todo mundo para cá, para antes do igual. Então, menos 4x, mais 4, ó, esse vem para cá, menos 4x, e esse vem para cá, mais 15, igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes, e aqui eu tenho x com x, e eu tenho número com número. E vamos juntar todo mundo. X ao quadrado, menos 4x com menos 4x, menos 8x, e 4 mais 15 mais 19 igual a zero, chegando aqui na nossa equação reduzida. Vamos guardar esse nome, reduzida do segundo grau, e vou identificar A, B e C. Quem é o meu A? 1. Quem é meu B? Menos 8. E o meu C? Vale 19. Beleza? Último. Vamos lá? Último exemplo. Vou desenvolver também o quadrado. Vamos fazer um quadrado da soma para ficar diferente aqui? Um quadrado da soma, produto notável, da mesma forma como você lembrou ali no exercício anterior. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais porque no meio aqui é mais, lembra? Então, mais 14x, mais o segundo ao quadrado. Pronto, desenvolvemos o trinômio. Olha o que vai acontecer aqui nesse exemplo que eu peguei para que acontecesse isso mesmo. Vou trazer todo mundo para o primeiro membro. Todo mundo vem para cá. Quando eu vou juntar os meus termos semelhantes, olha só, x quadrado com x quadrado, o que acontece aqui? Um positivo e um negativo. Isso aqui vai dar 0. Opa! Posso não ter o termo x ao quadrado? Para ser uma equação do segundo grau, não. Então, quando eu desenvolvo isso aqui, que estava com a cara de ser equação do segundo grau, quando eu vou desenvolvendo, eu percebo que ela não vai ser uma equação do segundo grau. Olha só, vou juntar aqui 18x menos 14x, termos semelhantes,
4x menos 49 igual a zero. A hora que eu fui deixar ela na cara da forma reduzida, ela se tornou uma equação de primeiro grau. Ela já era, só que a gente não sabia ainda. Então, ela é uma equação de primeiro grau e eu não vou reconhecer A, B, C, porque não tem A, B, C. Tem o A e o B, mas vocês já sabem resolver uma equação de primeiro grau. Então, aqui, o que eu faria? X de um lado, número do outro, e resolveria normalmente. 4x igual a 49, meu x é igual a 49 sobre 4. Não dá para simplificar, a gente pararia por aqui. Essa seria a solução da nossa equação, que tinha cara de ser de segundo grau, mas não era. Então, tem essas pegadinhas aí que a gente precisa ver se ela realmente é do segundo grau, quando aparece, né, um expoente 2 ali, mas tem de um lado e tem de outro. Pode ser que eles se cancelem, como aconteceu aqui. Então, toma cuidado, lá no livro vocês vão ter exercícios onde ele pede que você identifique se as equações que ele está te dando são ou não são do segundo grau. Então, você precisa primeiro desenvolver a sua equação, e aí a hora que você chegar na forma reduzida que você vai ter certeza se ela é ou se ela não é do segundo grau, beleza? Pessoal, então agora a gente vai para o último tópico da nossa aula de hoje, que é falar sobre raiz de uma equação. Se você se lembra, quando a gente trabalhou lá na equação do primeiro grau, a gente já falou um pouquinho sobre o que é ser raiz de uma equação. Quando eu digo que um número é raiz, eu estou dizendo que ao substituí-lo pelo valor da incógnita, no lugar da incógnita, então eu vou tornar aquela equação verdadeira. Ou seja, a igualdade que existe ali naquela equação vai valer, é verdadeira. Bom, vamos falar isso observando um exemplo. Se eu pegar essa equação aqui, observe que essa equação ela não está na forma reduzida da equação do segundo grau, ela não está igualada a zero. Para eu verificar se o número é ou não é raiz da equação, eu não preciso necessariamente que ela esteja na forma reduzida. Porque nós temos dois caminhos para encontrarmos raízes, para verificarmos se o número é ou não é raiz da equação. Ou eu posso resolver a minha equação e ver qual é o número que satisfaz aquela equação, qual é a solução, que é a raiz. Só que para vocês isso ainda não é uma opção, porque nós ainda não sabemos resolver a equação do segundo grau, mas saberemos logo mais, em breve. Então, eu vou ter que usar o plano B. Qual é o plano B? Se ele me pergunta se um determinado número é raiz daquela equação, eu tenho então que substituir no lugar da incógnita, no lugar do x, aquele número dado e verificar se a igualdade fica verdadeira. Para isso, eu não preciso deixar a equação na forma reduzida. Você pode, mas você não precisa, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta inicial é, será que o número 2 é raiz dessa equação? Para eu responder isso, eu vou substituir no lugar do x o número 2 e ver se esse resultado do primeiro membro vai se igualar a 5 ou não. Vamos ver. Bom, para o x valendo 2, eu vou substituir aqui então 2 ao quadrado mais 2 vezes o 2 menos 10. E eu preciso ver se isso aqui vai chegar em 5. Vamos lá? 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2, 4 também. Menos 10. E aí eu vou verificar, vou resolver como se fosse uma expressão numérica e ver onde eu chego. 4 mais 4, 8, menos 10. E 8 menos 10 dá menos 2, que não é 5. É diferente de 5. Portanto, lembra que em matemática, olha, se eu colocar 3 pontinhos assim, isso significa portanto. Portanto, menos 2 não é, portanto, mais 2, que foi o que ele me colocou ali, o número 2, não é a raiz da nossa equação. E agora eu vou verificar, a minha pergunta para vocês segue, é se 3, então, será que 3 é raiz dessa equação? Eu não vou verificando número por número, tá bom? Ele sempre vai te perguntar se um número é ou não é raiz da equação. Então, se ele te perguntar se 2 é raiz, a sua resposta seria essa, não. 2 não é raiz dessa equação.
Como eu estou te dando um exemplo aqui, eu vou te dar um exemplo que não deu certo e um exemplo que vai dar certo. Então, eu perguntaria num outro exercício: 3 é raiz dessa equação? Então, vamos lá naquela primeira equação ali, x ao quadrado, vou pôr ela aqui, mais 2x menos 10, igual a 5. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o 2, mas agora com o número 3. Vou substituir, então, aqui no lugar do x o 3. Então, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 10. Observe que eu não estou colocando igual a ninguém, porque eu vou ver se vai ficar igual a 5 ou não, tá? Com 3 ao quadrado, 9, mais multiplicação primeiro, né? Mais 6, menos 10. Resolução de uma expressão numérica. Aqui não tem mais incógnita. A hora que eu substituo, trata-se de uma expressão numérica. Resolve. Na ordem que aparece aqui, 9 mais 6, 15, menos 10. E isso aqui deu 5. Opa, que é igual a 5, que ele tinha dito lá na equação. Então, aqui sim, essa igualdade se tornou verdadeira. Então, eu vou dizer, portanto, o 3, ele é raiz da nossa equação, tá bom? Bom, então vamos só recapitular. A gente viu aqui nessa primeira aula aqui, introdutória, qual é a cara de uma equação do segundo grau, quem são os parâmetros dos coeficientes a, b e c, lembrando que o a está com x ao quadrado, o b está com x e o c é o termo independente, ele está sozinho. Vimos que essa equação nem sempre vai se apresentar prontinha para eu ver quem é esse a, b e c. Eu posso, e várias vezes vou precisar reorganizar essa equação para depois determinar quem são esses parâmetros. E vimos também como descobrir se é ou não é a raiz de uma equação, um número que vai ser dado para vocês. Bom, agora vocês vão ter aí algumas páginas da apostila para vocês lerem e fazer alguns exercícios. Alguns dos exercícios que eu não mencionei aqui, ele, diferente do que a gente fez, de dar a equação para você determinar o a, b e c, ele vai fazer o caminho inverso também. Ele vai te dar o a, b e c para que você monte essa equação. E eu não vou fazer isso aqui ainda. Deixa vocês tentarem, façam os exercícios, anotem as dúvidas e a gente vai conversando, vocês vão tirando as suas dúvidas via Clesep por enquanto, nesse momento aí que a gente não pode estar junto. Tá bom? Bons estudos, gente. Tô com saudades, viu? Beijo!